que é para falar sobre a corrida nuclear, né? Então, na quarta-feira, o presidente russo Vladimir Putin falou sobre uma nova arma, Poseidon, e ele falou que não existe nada igual a isso, descreveu que é um drone submarino movido a energia nuclear, com capacidade nuclear, que pode ser disparado como um torpedo e que poderia, inclusive, segundo alguns deputados russos de alto escalão, paralisar estados inteiros. E aí, quando ele foi apresentado pela primeira vez em 2018, a mídia russa já dizia que o Poseidon seria capaz de atingir uma velocidade de 200 quilômetros por hora e viajar em uma rota em constante mudança, então seria impossível de interceptar esse drone. E essa declaração de Putin veio poucos dias depois de ele ter anunciado um teste do seu míssil de cruzeiro nuclear Burevestnik, perdão, que é um míssil de alcance ilimitado, e ele falou também que é um produto único, sem igual no mundo, e segundo Putin, ele falou que ainda não foi identificado exatamente o que é esse míssil, e a que classe de armas pertence, tamanha potência desse míssil, e alguns especialistas falam, né, inclusive um especialista falou à BBC, o Marcos Galeotti, que é especialista em Rússia, ele falou que são basicamente armas do Armagedon, que são poderosas demais para serem usadas, a menos que você esteja disposto a destruir o mundo. Achei essa frase bem forte, queria começar a nossa discussão com essa frase. Vitelli, depois disso, Donald Trump anunciou que estava retomando os testes nucleares dos Estados Unidos depois de uma pausa de 33 anos. Eu queria saber se você concorda com essa afirmação de que são armas que poderiam destruir o mundo, e o que isso diz sobre o momento que estamos vivendo. Você acha que existe um risco de essas armas serem usadas em algum momento? Olha, Priscila, eu vou aproveitar que a gente que tem um pouco mais de tempo para discutir isso no podcast, né, e aproveitar aqui o comentário do Gilson de não ver com otimismo a geopolítica, para explicar um pouquinho a estratégia nuclear, porque as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Tá? Então, eu vou começar primeiro por esse Poseidon. O Poseidon é um torpedo, ele é um drone, e ele é explodido dentro da água, e isso contaminaria a água, ele seria explodido perto da costa, contaminaria a água que seria jogada sobre uma cidade, uma localização com pessoas, a água ficaria radioativa. Tá? Poderia provocar que um tsunami, né, que eles falam. eles exageram, né? O tsunami, na verdade, é um deslocamento do mar causado por uma Sim. placa tectônica, então é uma outra coisa, mas seria o efeito de molhar uma cidade com água radioativa realmente algo temerário, né? O Burevestnik é um míssil de propulsão nuclear. Esse míssil que a Rússia fez um teste, ele ficou 15 horas, ultrapassou 14 mil quilômetros de extensão a trajetória dele. Então, ele voa abaixo, e como ele tem propulsão nuclear, ele tem alta autonomia, pode viajar longas distâncias, e como ele voa abaixo, ele é difícil de ser interceptado. Agora, por que eu estou falando dessas duas armas? Para a gente entender a estratégia nuclear, ela se baseia num tripé. Então, tem os mísseis balísticos, que ficam em solo, em silos balísticos. Todos eles são identificados, os Estados Unidos divulgam para a Rússia, para a China, para o mundo inteiro, onde estão esses silos balísticos. Existem os bombardeiros, que durante a Guerra Fria ficavam sobrevoando 24 horas por dia, territórios específicos. Hoje, quase todos ficam em solo, raramente você vê bombardeiros nucleares sendo operados. Aconteceu recentemente quando os Estados Unidos bombardearam Fordow e outras instalações nucleares do Irã, com os B-2 Spirit, e existem os submarinos nucleares, tá? Que, veja só, são as armas mais estratégicas de todas, porque eles não são localizáveis. O Trump vive dizendo que tem um submarino nuclear próximo à costa da Rússia, por exemplo, ali no Círculo Polar Ártico. Uhum. Por que eles são tão estratégicos? Porque eles são silenciosos, eles têm grande autonomia, eles têm propulsão nuclear, eles precisam basicamente se reabastecer de oxigênio e de mantimentos, como os Estados Unidos têm 14 desses da classe Ohio, cada um desses tem
20 mísseis, e cada um desses mísseis tem 6 ogivas independentes, o que faz com que cada um desses submarinos tenha mais potência nuclear do que o Estado de Israel, por exemplo. Cada um desses 14 submarinos. A Rússia tem 12 desses. Então, o que acontece? Esse que é o tripé. Se você lança, por exemplo, um torpedo com o Poseidon, você tem que estar ciente de que meia hora depois vai haver uma resposta. Ou vai ser via submarino, ou vai ser via bombardeiro, ou vai ser via silo balístico. Então, quem lança o primeiro ataque numa guerra nuclear não vai lançar um único torpedo, um único míssil, vai lançar muitos ao mesmo tempo para conseguir que o oponente não revide. Não vai lançar só armas nucleares, vai lançar também armas convencionais para destruir o máximo possível a possibilidade de haver revide. Porque se houver revide, os dois lados se destroem mutuamente. É o chamado dilema do prisioneiro. E, veja só, a Rússia é um país de grande extensão territorial, mas grande parte da população está reunida em poucas cidades, como Moscou ou São Petersburgo, por exemplo. Então, essas cidades são equipadas com metrôs subterrâneos muito profundos para a população poder se abrigar em caso de guerra, de bombardeio. O problema é que não dá tempo, em meia hora, em 15 minutos, da população ir em massa para uma instalação subterrânea. E, ao mesmo tempo, se a Rússia, antes de atacar, fizer as pessoas se abrigarem, vai estar sinalizando que vai fazer um ataque. Então, não é tão simples assim fazer um ataque nuclear. Vamos imaginar, para finalizar, um cenário com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem 50 ogivas nucleares. A Coreia do Norte só tem o primeiro strike, o first strike. Por quê? A Coreia do Norte só tem os mísseis. São os mísseis Hwasong 18. Agora ela está com uma nova categoria. Esses mísseis só servem para o primeiro golpe. Se a Coreia do Norte desferir um ataque sobre a Coreia do Sul, por exemplo, ali do lado da Coreia do Sul tem um submarino nuclear dos Estados Unidos de prontidão. Seria possível que a Coreia do Norte destruísse uma cidade como Seul, que está muito próximo da fronteira, mas ao mesmo tempo, minutos depois, a Coreia do Norte seria destruída, porque ela não tem o segundo strike, ela não tem os mísseis em submarinos e não tem os bombardeiros. A Coreia do Norte está tentando adquirir tecnologia de submarino agora, mas os submarinos que ela tem são de propulsão a diesel da década de 70, eles são muito barulhentos, e a Coreia do Norte não conseguiu fazer miniaturas dos mísseis ainda para conseguir colocar nesses submarinos. Então, na verdade, as grandes potências que têm condição de fazer o primeiro, segundo, terceiro strike hoje são a China, a Rússia e os Estados Unidos, e é muito discutível se a Índia e o Paquistão chegaram nesse patamar. Outros países, como a França, por exemplo, não têm os bombardeiros, só tem os mísseis em solo e os submarinos, e o Reino Unido também não tem os bombardeiros neste momento, mas provavelmente irá reativá-los, Priscila. Assim, o cenário absoluto da catástrofe, né? Tem um documentário até que está passando na Netflix muito interessante sobre questão de guerra nuclear e guerra fria, e aí eles até lembraram de uma frase do Albert Einstein que disse que eu não sei com quais armas a Terceira Guerra Mundial será lutada, mas a quarta será com paus e pedras, né? Falando, então, né, o maior cientista de todos os tempos, falando do nível de risco que isso representa. Lori, queria que você também desse a tua visão. O Vitelli falou sobre esses armamentos, fez um mapa muito claro, detalhado sobre isso. Agora, falando assim, de tudo que poderia acontecer, queria que você trouxesse assim, qual é o momento que estamos agora, como que os Estados Unidos vão retomar esses testes nucleares, o que isso significa e quais são os próximos passos, né? Então, a gente já entendeu que tipo de catástrofe pode acontecer, mas quais são os próximos passos dessa guerra nuclear? Bom, entre 1945 e 1996 foram feitos 2.000 testes nucleares, 1.032 pelos Estados Unidos, 715 pela União Soviética, 210 pela França e 45 pela China e 45 pelo Reino Unido. Em 1996 veio a moratória e desde então nem a China, nem os Estados Unidos, nem a Rússia fizeram testes nucleares. Houve só 10 testes nucleares conhecidos, feitos pela Índia, Paquistão e Coreia do Norte. O que a Rússia faz quando exercita, faz manobras com a tríade nuclear,
que é isso que o Vitelli estava falando, né, que é você usar os bombardeiros, os submarinos e os mísseis terra-terra, ela apenas fez exercícios com essas armas, ela não explodiu ogivas. Portanto, a Rússia não fez teste nuclear. Então, quando o Trump fala que vai fazer teste nuclear porque outros países estão fazendo, isso não é verdade. Não existem outros países fazendo testes nucleares. Os testes foram suspensos, além de todo o aspecto de ameaça que eles representam, pelos danos humanos e ambientais que eles provocavam. Então, no Pacífico eram feitos os testes. Bom, o primeiro teste foi em Alamogordo, né, pelos Estados Unidos, mas depois disso, Estados Unidos e os outros países ocidentais passaram a fazer os testes no Pacífico, e a União Soviética / Rússia no Ártico e no Cazaquistão. E isso causou muitos danos para milhões de pessoas, para suas colheitas, suas lavouras, para o meio ambiente e assim por diante, por causa da radiação. Esse reator nuclear que está no Buretevnik, que significa ave da tempestade, que é o título de um poema do Max Gorky, né? Porque ela traz a notícia da tempestade e ela voa muito baixo, como o Vitelli dizia, e esse míssil também, ele consegue voar abaixo dos radares e tal. Ou seja, vamos explicar os radares. Então, os radares eles têm o fator do horizonte, né? Então, como a Terra é redonda, chega num ponto que o radar não enxerga mais, porque se o míssil está andando baixo, ele vai acompanhando o desenho, a topografia da Terra, e o radar vai reto, né? E aí ele deixa de ser visto, né? Mas esse míssil, como ele é propelido por um pequeno reator nuclear, o gás que ele vai soltando durante o percurso dele é um gás radiativo, porque é contaminado pela radiação. Então, vai deixando um rastro de radiação. E quando ele cai, além da ogiva dele, também o reator dele vai espalhar essa radiação. Então, por isso ele é muito ruim. Mas não houve teste nuclear por parte da Rússia, né? Então, o Trump está confundindo os conceitos e fazendo uma escalada brutal nessa corrida, porque teste nuclear é uma coisa muito séria. E os Estados Unidos não precisam mais fazer testes nucleares há muitos anos já. Eles fizeram, como eu disse, mais de 1.000 testes nucleares, a ponto de eles não precisarem mais fazer. Eles conseguem simular por computador os efeitos de uma arma nova. Então, assim, é uma provocação demagógica, né? E que não... E que normaliza para a China e para a Rússia fazerem a mesma coisa. Quando ele fez o anúncio, foi minutos antes dele se reunir com Xi Jinping. E, aparentemente, a notícia nem chegou ao Xi Jinping, porque, aparentemente, o assunto não foi tratado. Mas ele disse que era em relação à Rússia que ele estava fazendo isso. Mas testes são testes, e todos vão interpretar como uma liberdade para os outros também poderem fazer, né?